Bom dia, ouvinte do podcast. Hoje é dia 13 de setembro de 2023 e eu vou falar sobre a Europa e sobre o sistema de tributação da sede, além do assunto do BEFIT. Ontem eu elaborei um post com o foco na economia do velho continente e hoje eu me mantenho na mesma linha do encerramento anterior. Eu vou tratar da tributação da pequena e média empresa e das grandes empresas e multinacionais na União Europeia. Isso porque nessa terça-feira, Paulo Gentiloni, 68 anos, o comissário europeu para a economia da União Europeia, realizou um pronunciamento desde Estrasburgo sobre o tema citado no parágrafo anterior. No pronunciamento, ele falou sobre as ajudas às pequenas e médias empresas e sobre o BEFIT, o novo conjunto único de regras para determinar a base tributável dos grandes grupos. Gentiloni diz que o pacote de ajuda às pequenas empresas pretende contribuir com a espinha dorsal do bloco europeu. É preciso obter benefícios no mercado único, onde a tributação é uma peça fundamental. As pequenas e médias empresas pagam tributos sobre rendimentos em todos os países membros e obedecem diferentes regras nacionais. E assim as pequenas e médias empresas gastam em torno de 2,5% do volume de negócios somente para atender compromissos fiscais. Os custos anuais de pagamento de imposto atingem a 55 milhões de euros na União Europeia. Desse total, 90% são responsabilidade de empresas diminutas, com menos de 10 empregados, informou o comissário europeu. As pequenas empresas não têm qualquer estímulo para investir em outros Estados-membros. Daí que Gentiloni está propondo que as pequenas e médias empresas possam utilizar apenas a administração tributária da sua sede, o sistema de tributação da sede. Para aderir a esse sistema de tributação da sede, é necessário que a empresa apresente uma declaração junto à administração fiscal da sua sede, que será repassada às demais, onde a pequena e média empresa mantém estabelecimento estável. Dessa forma, os custos serão reduzidos em 1/3. Então, ao invés de lidar com 27 sistemas fiscais nacionais diferentes, as pequenas e médias empresas terão um único imposto de administração. Bem, mas as grandes empresas também têm o mesmo problema. Nesse caso, Gentiloni propôs um quadro empresarial na Europa para a tributação do rendimento, identificado pela sigla BEFIT, que é um novo conjunto único de regras para fixar a base tributável para os grandes grupos empresariais. Estima-se que o BEFIT será aplicado em 4.000 empresas multinacionais, que têm receita anual em torno de 750 milhões de euros, operando na União Europeia. É o limiar de um acordo global sobre tributação mínima que é chamado na União Europeia de Pilar 2. Então, no caso do BEFIT, as empresas que façam parte do mesmo grupo calcularão a sua base tributável de acordo com uma base comum. E assim, as bases tributáveis de todos os membros do grupo farão parte de uma única base tributável. Cada membro do grupo multinacional terá uma parte da base tributária agregada com base na média dos resultados tributáveis nos 3 exercícios sociais anteriores. Então, as taxas dos impostos continuarão a ser determinadas em níveis nacionais. O BEFIT reduzirá os custos de conformidade fiscal e garantirá a segurança fiscal. Gentiloni crê nessas duas metas porque foi obtido um acordo internacional histórico da OCDE, Grupo dos 20, para alcançar um nível mínimo global de tributação.
Para encerrar, o comissário europeu para a economia afirmou que o bloco tem um fator de atração global para essa harmonização de regras na definição da base tributária. Ele crê que isso acontece porque a União Europeia foi uma das primeiras jurisdições do mundo a implementar esse acordo internacional. O BEPS reflete e respeita esse acordo internacional. Uma última observação realizada por Gentiloni diz respeito à harmonização das regras em matérias de preços de transferência na União Europeia. São regras que disciplinam a fixação de preços de bens e serviços entre associados de empreendimentos. Então, as transações transfronteiriças entre países relacionados devem ser precificadas na mesma base que as transações entre terceiros, conhecidas como o princípio do tamanho do braço. Gentiloni concluiu afirmando que as propostas apresentadas devem fazer com que as empresas operem na União Europeia de forma mais fácil e mais rentável, promovendo investimentos e empregos e fazendo com que as empresas paguem o que é justo. Bom dia, ouvintes do podcast Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico www.antoniocarlosfrachelli.com.